gostaria de tratar de matéria do jornal Valor Econômico, do dia 23 de janeiro último, intitulada, aspas, com usinas previstas e não construídas, oferta de energia subiria 10%, fecho aspas. A matéria se inicia com uma afirmativa que merece enorme reflexão. Aspas, o risco de racionamento acentuado neste ano não é explicado apenas por fatores climáticos. A situação crítica evidencia falhas na execução do planejamento energético do governo federal, segundo especialistas ouvidos pelo Valor. Fecho aspas. Pois bem, mal começou, o segundo governo de Dilma Rousseff anuncia tempos sombrios. Ao contrário do mundo cor-de-rosa, que divulgava durante sua campanha eleitoral medidas econômicas duríssimas, draconianas mesmo, estão sendo levadas a cabo por seu staff econômico. No entanto, crise econômica, desemprego, aumento da miséria e da pobreza, descrédito do país perante o mundo, terão outra companhia sombria durante o segundo mandato de Dilma. Trata-se, é claro, do apagão da Dilma, que ora atormenta a vida de todos os brasileiros, com os cortes frequentes no fornecimento de energia elétrica e com a perspectiva de que medidas terríveis devam ser tomadas brevemente. Como bem observa o Valor Econômico, a culpada pelo apagão tem nome e sobrenome, Dilma Rousseff. Segundo o levantamento feito do Centro Brasileiro de Infraestrutura, durante o governo Dilma, isto é, desde janeiro de 2011, o Brasil acumula 244 interrupções significativas no fornecimento de energia elétrica, ou seja, aquelas com carga igual a, ou superior a 100 megawatts. O Brasil virou, aspas, país vagalume. Certamente, existem as condições climáticas adversas, mas a causa dos apagões é outra. A incompetência do governo petista em planejar o setor elétrico. De um lado, fragilizou as empresas do setor com medidas populistas. De outro, investiu mal o dinheiro público e fez escolhas equivocadas. Isso pode ser experimentado na carne. No último dia 19 de janeiro, quando o ONS, Operador Nacional do Sistema, verificou que o sistema brasileiro estava diante do colapso iminente e solicitou às operadoras que realizassem um apagão preventivo em vários estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Naquele dia, não havia no Brasil energia elétrica suficiente para atender o pico da demanda. O Brasil virou o país do apagão com hora marcada. Além disso, os problemas não acabaram no mês de janeiro. De acordo com o engenheiro Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil, em entrevista à Folha de São Paulo, de 26 de janeiro último, aspas, são grandes as possibilidades de que apagões voltem a acontecer no restante do verão. Nos últimos 3 anos, os recordes de demanda foram em fevereiro, perto de 4% acima dos do ano anterior, fecho aspas. Continua ele, aspas, neste ano o sistema não conseguiu suportar a demanda já em janeiro e é razoável supor que o recorde de 2015 também seja em fevereiro, fecho aspas. Salles observa também que os problemas são antigos. Aspas, em 2012, quando se promoveu um esforço para reduzir em 20% o custo da energia, foi dado um sinal contrário
ao que deveria ter sido dado, fecho aspas. Além disso, observa ele que, aspas, os problemas teriam sido fortemente mitigados se um racionamento tivesse sido estabelecido em 2014, fecho aspas. Como o engenheiro ainda observa, aspas, a seca é o único fator que o governo não controla, fecho aspas. Ou seja, todos os outros problemas do setor são culpa do governo. Vejamos, aspas, os demorados e inseguros licenciamentos ambientais, os leilões organizados às pressas e com preços não realistas, os sinais de preços equivocados dados aos consumidores, indicando que podem consumir o quanto desejarem de energia, fecho aspas. Mas voltemos à matéria do valor econômico. Segundo o levantamento do jornal, não estaríamos enfrentando o apagão de Dilma se, dentre outras coisas, não houvesse tantos atrasos na construção de hidrelétricas. São 33 usinas que não saíram do papel ou que tiveram o seu cronograma atrasado. Essas obras representam um total de 11.855 megawatts, o que é mais do que Belo Monte e pouco menos do que Itaipu. Além da primeira etapa de Belo Monte, estão atrasadas também Baixo Iguaçu, no Paraná, e São Roque, em Santa Catarina. Os especialistas afirmam que os principais motivos para os atrasos são entraves ambientais e jurídicos. Muitos outros projetos sequer saíram do papel em razão da baixa perspectiva de remuneração, haja vista que o governo propôs taxas de remuneração baixas ao ponto de inviabilizar as usinas, como no caso do complexo do Parnaíba, no Piauí e Maranhão. Além disso, o governo petista adotou uma perspectiva ambiental equivocada ao incentivar as chamadas usinas a fio d'água, que têm reservatórios pequenos. Ao observador ingênuo, pode parecer uma boa ideia uma usina hidrelétrica com reservatórios menores. No entanto, ela traz um problema que compromete a segurança do setor elétrico. Ela impede a formação de uma reserva técnica, uma poupança, em que os anos de boas chuvas permitem produção de energia elétrica nos anos de seca. Com as usinas a fio d'água, o sistema se torna perigosamente frágil, em que ficamos dependentes da bondade dos céus. É preciso ainda enfatizar que, ao mesmo tempo em que foram abandonadas as hidrelétricas com grandes reservatórios, não se investiu consistentemente na criação de um parque de usinas térmicas. A reportagem do Valor Econômico ressalta ainda que o governo petista errou também ao privilegiar os projetos de grande porte, deixando de lado diversos projetos médios ou de pequeno porte. O somatório da incompetência do governo é que os especialistas afirmam que o risco de racionamento já supera 50%. Esse alerta foi expresso pelo consultor Mário Veiga, presidente da consultoria PSR, em conferência para os clientes institucionais do Banco HSBC. Reproduzo aqui algumas opiniões do especialista, que estão em outra reportagem do Valor Econômico, na edição do dia 26 de janeiro. Aspas, o ONS alega que a demanda está alta e o que não é nenhuma novidade. O sistema é planejado para ter reserva suficiente. Estamos nessa situação porque o governo, em 2014, decidiu apostar que choveria no início deste ano e que o verão seria ameno. Não foi feita nenhuma medida de racionalização de consumo, deixando os reservatórios chegarem ao pior nível da história. Conclui ele, por fim, que o blackout do dia 19 de janeiro evidencia erros de condução da política energética, que levaram o sistema a um estado de fragilidade que nada tem a ver com as altas temperaturas atuais.
Ele não afirma explicitamente, mas em suma podemos constatar que falta energia elétrica porque o governo Dilma é incompetente. Em suma, o governo Dilma errou ao não planejar o futuro, ao incentivar a criação de usinas hidrelétricas no modelo errado e ao agir demagogicamente ao incentivar o consumo com tarifas mais baixas quando não havia energia disponível. É preciso sinceridade por parte do governo Dilma, tanto para dizer que é necessário o racionamento, quanto para expor claramente os aumentos dos valores das tarifas de energia elétrica. De qualquer forma, parece evidente que o apagão da Dilma já começou. Enquanto isso, o governo continua brincando com as palavras. No dia 9 de fevereiro, ontem, o ministro de Minas e Energia, senador Eduardo Braga, disse que o governo não terá problema para promover uma campanha de racionalização do consumo de energia elétrica, se isso for necessário em função da falta de chuva. Que bom, ministro! Ainda bem que não teremos racionamento. Será apenas uma racionalização. Fiquei mais tranquilo, ainda ao saber que o ministro reafirmou que o aumento na conta de luz ficará abaixo de 40% este ano. Fala sério, ministro. Sabemos bem que aumento desta magnitude se propaga inevitavelmente no preço dos produtos e dos serviços. Sabemos bem que com essa racionalização se traduz em freio na economia do país. 2015 é o ano do apagão da Dilma, um ano perdido, portanto, e com a possibilidade concreta de queda expressiva do Precisamos, presidente, pensar no futuro, concebendo medidas que sejam capazes de tornar o sistema elétrico novamente sólido, robusto, livre das mazelas e de um governo notoriamente incompetente. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, presidente.